Olá, salve, salve, TV Comunitária de Brasília, 13 de agosto agora, completando 21 anos de idade. Um canal de muita luta, muita garra, vai ficar com uma vinhetagem aí de 20 anos por um bom tempo, porque nós não temos dinheiro para fazer novas vinhetas. Essa é a vida real de uma TV comunitária. Estamos hoje aqui no estúdio com muita honra com Asni Derrori, que já está no 6º mandato por Brasília, 5 vezes deputado distrital, uma vez deputado federal, já foi secretário da Fazenda aqui no DF, já foi também, assim, aliás, não foi, né? Tem mais de 300 proposições aprovadas na Câmara Legislativa, 120 leis, e todas em benefício do povo do Distrito Federal. O Asni Derrori é um político que honra, que venera a política e que é uma pessoa ficha limpa completamente, super testada, e agora vem na disputa ao Senado por Brasília. São 2 vagas, né? E com certeza absoluta, um votinho meu aí, sim, vai ser sacramentado. Como essa TV não tem isenção, ela tem lado, e aqui eu também tenho lado, minha cara sempre teve lado, então para mim isso não é o menor problema. E eu sou fã mesmo do Asni, gosto dele, venera o eleitor do Distrito Federal, honra o eleitor do Distrito Federal. Então, nesse momento, é uma pessoa que nós temos que valorizar. São 2 vagas para o Senado Federal, são renovação de 2/3 do Senado Federal, e o senador representa o Estado, representa o Distrito Federal. E o Asni é uma pessoa do povo mesmo, que todo mundo gosta, e também é da Igreja Batista do Lago Norte, é diácono, é economista, e tem um monte de diplomas, deve ter um mundo, né, o Asni, porque senão eu vou passar o tempo todo aqui e roubar o tempo dele para ficar falando dele. O Asni, bem-vindo ao programa Brasília Notícias e à tela da TV Comunitária e à nossa rede social também. Paulo, muito obrigado pelo convite, uma alegria enorme estar aqui na TV Comunitária, essa TV que nós construímos uma relação de muita estima, de muita parceria, tem uma empatia enorme pelo trabalho que vocês desenvolvem junto à população, junto aos conflitos, às bandeiras latino-americanas, uma TV que tem cara de propósito e que tipo de assunto procura abordar. Para mim é uma honra enorme poder servir ao povo do Distrito Federal. Meu pai veio para Brasília, era mecânico, em 1957, convidado pelo Bernardo Sayão, uma pessoa que vem para Brasília com a sua oficina e aqui se instala. 2 anos posteriormente, nós chegamos, minha mãe e minhas irmãs. E moramos na 2ª Avenida, e lá foi a nossa primeira ligação. Bandeirante. É. Cidade dos pioneiros, né? Na época nós chamávamos Cidade Livre, né? Cidade Livre. Então ali aquela poeira, aquelas casas, né? É um dos nomes da TV, né? TV Cidade Livre, TV Exatamente, ali de madrugada eram os incêndios, principalmente nesse período de julho, agosto, setembro, até a chegada da chuva. As madrugadas levantava todo mundo, né, com fogo chegando, né, as latas d'água, faltava energia. No dia da inauguração em Brasília, dormiu mais de 40 pessoas na minha casa, né? A minha mãe sempre foi muito hospedeira, né? A minha mãe é uma mulher cristã, muito voltada à necessidade semelhante, hoje com 92 anos, ainda quando a saúde permite, ela está na sala de costura. E até hoje o povo de igreja é assim, né? Tudo muito unido. A gente, né? Sempre foi criado nesse ambiente, éramos pobres, mas minha mãe sempre foi muito boa na cozinha. Então, quando passava um missionário, um evangelista, em casa tinha prato especial. Era macarronada ao forno, né? Então, essas coisas que pobres sabem inventar muito bem. Sabe, faz, né? Asni, como uma curiosidade, já que você está falando da Cidade Livre ainda, né, tal, e como que você chegou a ser economista e a estudar fora do Brasil, né, que essa parte sua internacional a gente conhece pouco, porque é um deputado distrital, que é meio vereador, meio prefeito, né, tem que trabalhar muito.
Paulo, eu formei na Universidade de Brasília, passei no vestibular em 1970, minha matrícula era de 1970. Fiz economia em 3 anos, já estava formado. Professor Baixa, que é hoje um dos iluministas do PSDB, foi um dos meus professores, orientadores. Enfim, eu fui dessa geração do Zé Carlos, reitor da universidade, com tantos problemas que a Universidade de Brasília projetou. E eu sempre muito atento e muito disposto, né, muito aguerrido na universidade, né? Naquela ocasião, na Universidade de Brasília, eu frequentava muito a biblioteca, porque eu não tinha livro, tinha que usar os livros da biblioteca. A biblioteca tinha uma unidade que era os livros adotados nos diferentes cursos que fazia. Então, quem não podia ter livros tinha lá disponível, mas tinha que usar lá no local, não podia levar para casa. Bom, e lá me veio uma motivação de escrever uma carta para a Rainha da Inglaterra. Então ali nasceu o primeiro sonho. E escrevi, e ela respondeu naturalmente, os assessores dela, né? Mandei a carta e ela respondeu. Não sei se ainda tem isso guardado, mas enfim, a gente que é pobre, a gente se vira, né? Se vira nos 30. E nesse processo, depois fui fazer um mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, no CEDEPLAR. Passei quase 2 anos em São Paulo fazendo um estágio e posteriormente vim assumir um emprego na antiga Companhia de Financiamento da Produção, que depois se tornou a Conab, e ela, logo que eu assumi, passado 2 anos, ela inaugurou um programa de doutorado. E aí eu fui para a Universidade de Oxford, me candidatei para Oxford e para Glasgow, fui selecionado nas duas e fui para Oxford. Então lá eu fiz um bom tempo naquela universidade. Depois voltei para o Brasil, assumi as minhas tarefas, apesar que eu tinha convite para ficar na Inglaterra, recebi a proposta de militar no movimento sindical, movimento associativo, e de lá para cá me envolvi na política e nas tarefas da nossa cidade e do nosso país. Motivo de enorme alegria. Eu até esqueci de falar aqui que você é um dos fundadores do Sindicato dos Servidores Públicos. Exatamente. Federais também, né? Exatamente. Tem um braço sindical dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas a vida prepara você para novos momentos, né? Eu também fui presidente da Câmara Legislativa em 2013, 2014, né? Secretário da Fazenda no governo do professor Cristóvão, e agora nessa trajetória como pré-candidato ao Senado Federal. Motivo de enorme honra, de enorme satisfação que o Partido dos Trabalhadores me colocou. Para ver na sua rede, já tem um site de pré-candidato, ou por enquanto não tem pré-candidato na rede, mas só tem a sua página mesmo, www.asni.org.br, ou já tem essa de pré-candidato ao Senado? Não, nós já temos a de pré-candidato ao Senado, né? Ainda a gente está manuseando com certas dificuldades, mas nos próximos dias já deve estar. Dentro das restrições da lei, nós né? temos que ter cuidado, porque a legislação é para ser observada e ser respeitada. E Wasni, como eu sei que você está andando muito, porque eu também estou andando bastante a cidade, fazendo campanha, trabalhando, eu tenho te encontrado em muitos pontos aí na cidade. Qual a sua avaliação? Eu creio que o último foi em Sobradinho 2, né, Paulo? Sábado. Foi ontem, né? Ontem. No Clube Bandeirante, no almoço. No Clube Bandeirante. Nós já estivemos também em Sobradinho 2. Como que você está vendo a cidade, essa questão de disputar uma dessas vagas do Senado Federal e ter a honra, né, é claro, de representar Brasília no Senado Federal? Bom, nós estamos vivendo um momento muito confuso das nominatas, né, e, consequentemente, da formulação política ideológica dos partidos e dos projetos que têm se proposto na sociedade.
Isso está trazendo uma desfiguração muito grande, onde os partidos, não vou generalizar porque não é verdade, mas alguns partidos estão utilizando muito como negociação. Quanto à negociação política, nada a criticar, mas quando começa a entrar outros elementos em função do fundo eleitoral, do fundo partidário, isso desfigura o papel e a contribuição. Por isso eu sempre digo aos candidatos, a melhor saída para um candidato é fazer uma campanha pobre, porque você vai conhecer necessariamente, com mais profundidade, o tipo de eleitor que existe em Brasília e as suas preferências e a sua capacidade de dialogar os problemas. Quando você tem muito dinheiro, você terceiriza essa abordagem ao eleitor. E a grande riqueza da política é dialogar com a nossa população, é ouvir os aborrecimentos, inclusive ter as críticas e os puxões de orelha. E há também o momento em que nós mais aprendemos e mais crescemos quando as pessoas nos fazem observação, críticas incorretas, enfim, falta de lucidez ideológica, falta de lucidez da diversidade da nossa população. E a partir daí a gente vai se aprimorando. Pois é, eu tenho visto, né, que a receptividade à sua pessoa é muito grande, né? E que você realmente está gastando o que diz o Berzoini, né? Um curso que eu fiz aí no partido de marketing político, a gente fazendo essa discussão, e o Berzoini disse, olha, a campanha esse ano não é rede social, né, o Facebook, nem nada. Vai vencer quem gastar sola de sapato e saliva. Você sente que é isso mesmo? Porque não fugir do eleitor, né? Não fugir da conversa, entendeu? Olha, o eleitor quer apalpar, quer dialogar, quer sentir, quer ter lucidez se a pessoa está falando a verdade, está falando com propriedade, e também os antecedentes, né? O eleitor está atento ao antecedente que permite ouvir alguém com credibilidade. Eu creio que isso faz muita diferença nesse debate. Nós temos uma nominata de candidatos ao Senado Federal de pessoas que têm uma participação na vida pública em Brasília. E eu vou disputar de uma maneira bastante intensa com esses colegas, mas quero me comprometer, disputar de maneira respeitosa, responsável, mas também nós precisamos assumir um compromisso de falar a verdade com o nosso eleitor, com o morador de Brasília, com aqueles que têm grandes expectativas e que nós temos que respeitar as expectativas, mas nós também não podemos iludir com mentira ou com falsidade. Tem que ver realmente, por exemplo, né, quem está compromissado com o que está precisando da cidade. Como a gente está andando muito, eu vejo que a periferia continua abandonada, os jovens não têm futuro nenhum, não há nenhuma oportunidade, não há nenhuma capacitação, não há áreas de lazer, não há creches, né? Falta muita creche. Ainda existem em Brasília ainda bolsões ainda de muita miséria, de ausência completa do Estado. E você, Osni, como conhece bem a cidade, deixar de ser aquele vereador, aquele prefeito, para ser senador da República, né? E saber que Brasília, com o governo Hollenberg, teve pouca capacidade de captar mais de 2 bilhões e 200 milhões indicados pela bancada federal no Congresso Nacional, inclusive com a Érica Cocai, no Senado pelos senadores, 3 senadores. Então, quer dizer, como você acha que você pode contribuir para melhorar a nossa cidade, que precisa muito de carinho? Ô Paulo, eu quero dizer para você que nessa legislatura eu tenho tido o privilégio de conhecer de perto a rede pública de saúde e de educação. Nós temos feito um trabalho, não somente eu, alguns outros colegas parlamentares, e atualmente presidente da SESC, que é a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, nós temos percorrido muito as escolas públicas. Sexta-feira mesmo eu visitei 5 escolas em São Sebastião.
né? No dia anterior eu tinha visitado duas escolas em Taguatinga, uma na M Norte e depois na São José, lá em Vicente Pires, onde eu procuro conhecer a cozinha, procuro conhecer o banheiro, o problema da quadra, o piso quebrado ou as raízes que levantam, a precariedade no atendimento às crianças portadoras de necessidades especiais, e tenho visto soluções fantásticas, né? Por exemplo, eu quero citar a de sábado. Sábado eu fui na audiência pública promovida pela Secretaria da Cultura em Planaltina para discutir a Casa da Cultura lá em Planaltina, que trouxe enorme satisfação no setorial de cultura em Planaltina. E foi lá no centrinho, que é a professora Sanara, diretora, e estava lá a equipe da Secretaria de Cultura, a direção da escola, através da vice-diretora, e a militância da área da cultura. E nesse inteirinho, nós saímos, depois que participamos um certo período, a vice-diretora foi me acompanhar para visitar os banheiros daquela escola. É uma escola que tem quase 2.000 alunos, né? Eu fiquei absolutamente encantado. Com 30 mil de emendas da minha autoria, mais 10 mil do deputado Joey Vale, com 40 mil, a escola fez uma senhora reforma, quer dizer, de enorme qualidade para aqueles jovens que estudam naquela escola. Os banheiros. Eu saí, né, a própria comunidade, assim, a gratidão, reconhecimento, e isso está acontecendo, por exemplo, quando eu visitei o CEF 17 lá na M Norte, eu fui visitar a cozinha que estava concluindo a reforma, vi lá a equipe trabalhando, o engenheiro, pude conversar, eles estavam instalando os armários, né, e não estou lembrado se foi 30 ou 40 mil reais a emenda, e eles tinham feito também a reforma do banheiro. Não foi com uma emenda minha, foi de um outro colega. E isso foi extremamente positivo, os parlamentares trabalhar de maneira enriquecedora para favorecer as escolas públicas. Só para você ter ideia, até esse momento, nesse ano, da minha iniciativa, foram mais de 8 milhões de reais. Tudo para essas finalidades. Descentralizar. Porque eu visito todas as escolas no Distrito Federal. Quer dizer, em todas as regiões. Perdão, não visitei todas as escolas. Eu tenho visitado em todas as regiões, né? Então isso tem possibilitado enormes conquistas para a comunidade estudantil. E eu tenho ficado, Paulo, entusiasmado com o papel que as nossas escolas têm na complementação da alimentação, na complementação da educação das nossas crianças, na área de línguas. Por exemplo, o CILT, que é o Centro Interescolar de Língua de Taguatinga, tem mais de 5 mil alunos. É muito Você vê, a rede pública agora, os centros de línguas, já estão introduzindo japonês, alemão, sem falar as convencionais, né? Inglês, espanhol, francês, etc. Né? Wesley, nosso tempo já está acabando ali, me disseram isso, a gente tem mais 5 minutos. Por exemplo, eu vejo na cidade também que o governo atual não conseguiu nem inaugurar a obra que o governo Agnello do PT deixou pronta. É verdade. Por exemplo, lá na a educação infantil 2 de Ceilândia, chama Finlândia, que é a última rua de Ceilândia, tem lá um Céu das Artes lindo, maravilhoso, fechado. Projeto do governo federal, né? Pois é, projeto do governo federal, com a obra pronta e não foi inaugurada até hoje. E assim tem N creches que não foram complementadas. Quer dizer, mas como não vai dar tempo de a gente estar falando de tudo, eu queria um pouquinho assim que você dissesse como te encontrar, qual a sua rede, como colaborar para uma campanha Paulo, do Senado. Eu vou te dizer uma coisa. Eu quero fazer um trabalho direcionado ao combate às perdas de recursos do Distrito Federal. Só a devolução do fundo de saúde é escandaloso.
As perdas de recurso do Fundo Constitucional é um outro tanto. Acabo de ter aprovado no Tribunal de Contas, protocolei na sexta-feira no Tribunal de Contas da União a mesma representação, porque aí já sai com aval técnico de um fórum técnico que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então estou mandando a matéria para lá. O dinheiro da bancada federal? O dinheiro da bancada federal, 2 bilhões, a falta de 260 captação milhões. de recursos, com todas as dificuldades. E um outro problema muito grave, que o governo do Distrito Federal está pouco importando com a nossa universidade. A Universidade de Brasília teve uma perda orçamentária gigantesca. Nenhuma manifestação de solidariedade, nenhuma manifestação de compromisso, até mesmo para ir conversar com o presidente da República. Presidente, eu governo uma cidade que tem estudantes universitários e que precisa de apoio na Universidade de Brasília. Então, essas coisas nos deixam profundamente indignados. Então, essas temáticas são as temáticas que eu quero levar para dentro do Senado. E eu quero que o Senado chegue mais perto dos locais de conflito que nós temos, locais de problemas sérios de moradia. Ah, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. A União tem glebas e glebas de terra aqui no Distrito Federal. Essa regularização fundiária não pode, né? Ninguém aparece para dizer porque pensa assim ou porque pensa acolá. Mas há milhares lá na Fazenda Salve, o acampamento Dorothy, ou lá na Nova Petrópolis. Lá mora gente, lá mora brasilienses, lá mora eleitor. Será que só agora que vê as eleições? Então, o Senado tem que preocupar. Eu vou citar aqui um caso, porque eu sei que vocês estão acompanhando. Lá na Vendinha. Vocês sabem onde fica a Vendinha? A Vendinha é um vilarejo que fica no estado de Goiás, porém na divisa com o Distrito Federal. A BR-080 passa entre a BR-080 e a Vendinha, nós temos em torno de 100 metros. E lá, entre esses 100 metros existentes, formaram 3 ruas, em torno de 308 barracos, numa área da União, Fazenda Palma, e um pedaço da Terra Cap. Está lá a população desde 2013. As autoridades do Distrito Federal que vai lá é só para demolir barraco. Ora, ninguém mora lá porque quer, mora lá porque precisa. Nós temos que tratar como pessoas e como responsabilidade que tem o Estado em ver o menos favorecido e como integrar as políticas públicas nesse ambiente. É este o trabalho que eu quero fazer. É fazer de um Senado que dialoga o povo pobre, que dialoga o estudante, que dialoga o servidor público, que é a trajetória que eu trabalhei durante todos os anos, seja como fundador do Sindicep, seja como trabalhando o regime jurídico único dos servidores públicos aqui do Distrito Federal. O senhor quer ser um senador do povo, um senador distrital? Quero ser um senador vereador. Não tenho vergonha de ser vereador. Me sinto honrado. Me sinto honrado em tratar de pequenas coisas, mas quero estar nas grandes causas, porque me sinto preparado. Hoje discuto o Fundo Constitucional do Distrito Federal de cabeça, com qualquer autoridade, como tenho discutido com o ministro do Planejamento. Então, só para concluir nossa conversa, como o senhor vê a pré-campanha, né, do Miragaia, que foi lançada agora o governador pelo PT, e também do Lula e Haddad, e talvez Haddad e Manuela? Olha, é uma boa opção, Haddad e Manuela. Eu até preferiria o Jacques, mas Haddad é um grande nome, passou pela gestão de uma da nossa maior cidade, inovador em várias propostas, firme no enfrentamento do debate da coisa pública e traz um acúmulo singular e é reconhecido em São Paulo como um grande gestor. Perdeu pelo Dória por conta do populismo do Dória, que mostrou para que veio, né?
para bater em pobre, para tirar cobertor de quem está coberto do frio, para fazer São Paulo jogar limpo, água em fazer pobre. a higiene humana naquela cidade, com coisa que isso resolvesse, né? Então, acredito que o PT vai apresentar uma pauta de debate. Manuela é uma política respeitada no Rio Grande do Sul, já foi parlamentar federal, PCdoB tem uma longa trajetória de militância e compromisso com o povo brasileiro. Então é isso, nós precisamos dialogar, né? E quero também dizer, viu, Paulo, nessa hora, nós precisamos fazer o debate da família no Senado Federal. Infelizmente, esse debate tem sido um debate muito acirrado, sem que a gente tenha uma capacidade de compreensão e sensatez. Os políticos muitas vezes utilizam isso como forma de tirar proveito de um tema tão sensível, tão importante e tão relevante. Então, a escola é uma extensão da família. A escola tem que dialogar o debate da família. E um dos projetos que eu fiz foi esse reconhecimento do debate da família feito na escola, né? A família tem que se envolver na escola, porque lá o seu filho não é apenas o filho da família tal, mas é um morador do bairro tal, convive com os diretores, com o diretor e com os professores tais, e com os servidores. Então, nós precisamos entender que a escola é um ambiente privilegiado, a escola pública é um ambiente privilegiado para fazer a transformação das nossas crianças em direção a dias melhores, a tempos de esperança. Wasni, então, o seu recado de 30 segundos ao minuto final, né, olhando ali naquela câmera ali para os telespectadores e para a galera que gosta da TV Comunitária de Brasília, no canal 12, na NET e também na nossa rede. Olha, Paulo, eu falei há pouco, né, eu gostaria de levar a mensagem do andarilho, levar os problemas da Vila do Carroceiro, como os problemas da saúde do Distrito Federal, levar os problemas da quadra 406, que é uma luta histórica que estamos fazendo já por 6 anos, de regularização e transferência dos moradores, levar temas como o melhor aproveitamento dos recursos do Fundo Constitucional, a esterilização dos recursos não utilizados no Caixa da União, que continua sendo aplicado, porém a União retém esses recursos, não repassa aquilo que caberia, porque a transferência é prevista em 1/10 e nunca é feito, sempre é 80%, 90%, e aquilo que é retido, a União mantém os recursos aplicados, porém não repassa isso para o Distrito Federal. Nos nossos cálculos, em 3 anos, 15, 16, 17, e primeiro trimestre de 18, representou por volta de 125 milhões de reais, que poderia ser transformado em recursos para melhor utilização das nossas unidades de saúde e das nossas unidades de educação no Distrito Federal. Portanto, é o fortalecimento da escola pública e é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde com os recursos que Brasília possui e com os recursos que ela pode captar da União. Conte comigo no Senado Federal, incomode-me de todos os meios que você disponibiliza e nós queremos continuar fazendo de Brasília o território privilegiado. E não Paris, e não Londres, e não Miami, mas fazendo lá do Recanto, lá da Samamba, lá do Arapuanga, né, lá do Itapuã, os grandes espaços de realização, principalmente para nossas crianças e jovens. Também Águas Lindas, né, Paulo Moreira? Também Silvia, que está aqui também, né, que mora na Cidade Ocidental, sei lá, Silvia, Cidade Ocidental, Valparaíso, por ali. Esse entorno, né? Brasília tem que ser um paraíso, o entorno também tem que vir junto, que é a rede, tem né? que acabar com essa toda, divisão geográfica que na realidade não existe, né? Nós precisamos acabar com a história do ônibus que vem do entorno, é de pior qualidade com que opera em Brasília. E a juventude de Brasília, na nossa periferia, a juventude das cidades
da região metropolitana nossa também, né? Aí com os pais, sabe, se fala na família, os pais aflitos, porque não conseguem as oportunidades para os filhos, né? Então, para você que nos assistiu, nós agradecemos muito a presença do Asni Derrori, pré-candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores. E esse programa vai estar sendo reprisado depois. E também nós estaremos convidando outros para virem aqui. Os candidatos ao governo já estão vindo. E para você que nos assistiu, um grande abraço e continue assistindo a TV Comunitária de Brasília. Muito obrigado.